Uma terça-feira de agosto. O sol ainda não havia escalado o horizonte completamente quando os bondes de Hiroshima começaram a circular. Os trilhos ressoavam no asfalto úmido da manhã. Crianças atravessavam pontes de pedra com mochilas nas costas. Vendedores abriam as venezianas de suas lojas. O cheiro de arroz cozido saía pelas janelas abertas dos sobrados de madeira. Era uma cidade de 300 mil pessoas, vivendo numa guerra que, para elas, ainda parecia distante. As batalhas aconteciam em outros mares, em outras ilhas. Hiroshima era uma cidade portuária, uma cidade de trabalhadores, uma cidade de famílias que acordavam toda manhã como se o fim do mundo fosse um assunto de outras pessoas. Às 8 horas da manhã do dia 6 de agosto de 1945, tudo ainda estava intacto. 15 minutos depois, nada estaria. Há momentos na história que dividem o tempo em dois. Não metaforicamente, literalmente. Existem dias que funcionam como uma charneira, e tudo que veio antes pertence a um mundo, e tudo que veio depois pertence a outro. O dia 6 de agosto de 1945 é um desses momentos. Não porque uma guerra terminou, não porque um país foi derrotado, mas porque, naquele dia, às 8 horas, 15 minutos e 17 segundos da manhã, a humanidade fez algo que nunca havia feito antes. Ativou, pela primeira vez em combate, o poder do átomo contra uma cidade habitada. E depois disso, nenhum ser humano em nenhuma parte do mundo voltaria a dormir da mesma forma. O medo havia mudado de forma. Havia se tornado global, permanente, invisível e sem antídoto. A história tem pontos de não retorno. Hiroshima foi um deles. Para compreender aquela manhã, é preciso recuar 6 anos no tempo e atravessar o Atlântico. Em 1938, em Berlim, os físicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann realizaram um experimento que parecia impossível. Eles quebraram o núcleo de um átomo de urânio. O que liberaram não era apenas energia. Era uma ideia nova sobre a matéria, sobre o poder, sobre o que o conhecimento humano era capaz de produzir. A mulher que primeiro compreendeu o que aquele experimento significava chamava-se Lise Meitner. Tinha 59 anos, era austríaca, judia, e havia acabado de fugir do regime nazista para a Suécia, levando apenas o que cabia numa mala. Em correspondência com seu sobrinho Otto Frisch, ela deduziu a equação por trás do fenômeno, calculou a energia liberada na fissão nuclear e entendeu, antes de qualquer outro, que aquela descoberta poderia ser transformada em arma. A notícia cruzou o oceano rapidamente. Em agosto de 1939, 3 semanas antes da Alemanha invadir a Polônia e deflagrar a Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein, um pacifista que raramente assinava documentos políticos, assinou uma carta endereçada ao presidente Franklin Delano Roosevelt. A carta era direta. A física havia mudado. Uma bomba de destruição sem precedente era tecnicamente possível. E se a Alemanha nazista chegasse a ela primeiro, o equilíbrio do mundo estaria perdido. Roosevelt leu, e em outubro de 1939, os Estados Unidos começaram a se mover. O que se seguiu foi o maior programa científico secreto da história humana. O Projeto Manhattan reuniu mais de 130 mil pessoas em instalações espalhadas pelos Estados Unidos e Canadá. Trabalhadores sem diploma operavam máquinas industriais em Oak Ridge, no Tennessee, sem saber ao certo o que produziam. Enriqueciam urânio em turnos de 12 horas, 6 dias por semana, em galpões sem janelas. Não faziam perguntas, porque as perguntas não eram permitidas. Apenas trabalhavam. Em Los Alamos, no alto das montanhas rochosas do Novo México, uma cidade inteira havia sido construída do nada para abrigar os cientistas. Eram endereços fantasmas,
caixas postais sem nome de rua. As cartas que saíam de lá chegavam lacradas e revisadas. As esposas dos físicos muitas vezes não sabiam, com exatidão, em que seus maridos trabalhavam. Sabiam apenas que era importante e que era secreto. As crianças nascidas naquela cidade durante os anos do projeto carregavam nos documentos de nascimento apenas um endereço de caixa postal. Caixa Postal 1663, Santa Fé, Novo México. Eram cidadãos de uma cidade que oficialmente não existia. No centro de tudo estava Julius Robert Oppenheimer. Tinha 39 anos quando assumiu a direção científica do Projeto Manhattan. Era alto, magro, fumava sem parar e carregava numa mesma pessoa a precisão de um físico teórico de elite e a turbulência de um homem que entendia demais o peso do que estava fazendo. Lia sânscrito por prazer, citava o Bhagavad Gita em reuniões técnicas e, ao seu redor, reuniu os maiores cientistas do mundo: Enrico Fermi, Hans Bethe, Richard Feynman, Niels Bohr, como se estivesse montando uma orquestra para executar uma peça que ninguém havia escrito antes. Oppenheimer sabia. Todos eles sabiam. Não havia ilusão sobre o propósito final do trabalho. Eles não construíam um reator. Construíam uma arma capaz de apagar uma cidade. No dia 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, a primeira bomba atômica da história detonou às 5h29 da manhã. O teste se chamava Trinity. A explosão abriu uma cratera de vidro fundido no solo e iluminou o horizonte com uma cor que nenhum dos presentes havia visto antes. Laranja, depois branco, depois um roxo profundo que subia em forma de cogumelo sobre o deserto silencioso. Oppenheimer ficou parado. Depois, em voz baixa, murmurou uma linha do texto sagrado hindu que ficaria para sempre associada ao seu nome e àquele dia. Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. O projeto havia funcionado. A questão que restava não era mais científica, era moral. A Europa já havia se rendido. Hitler havia se suicidado em seu bunker em Berlim no dia 30 de abril de 1945. A Alemanha assinou a capitulação incondicional em 8 de maio. Mas o Japão não havia cedido. O Império Japonês continuava em guerra. Os generais do Estado-Maior planejavam resistir em cada ilha, em cada praia, até o último combatente, e treinavam civis, mulheres, adolescentes para lutar contra uma eventual invasão aliada no arquipélago. Os planejadores militares americanos projetavam que uma ofensiva terrestre ao Japão custaria entre 250 mil e 1 milhão de vidas americanas. O número de mortes japonesas seria o dobro. Harry S. Truman havia assumido a presidência dos Estados Unidos apenas 3 meses antes, após a morte de Roosevelt em 12 de abril de 1945. Era um homem desconfortável com a enormidade do cargo e recebia, toda manhã, relatórios sobre os custos de uma guerra que ainda não havia terminado. A decisão foi tomada. Havia uma bomba, havia um alvo e havia uma guerra que precisava terminar. Hiroshima foi escolhida com critérios frios. Era uma cidade de importância militar, sede do 2º Exército Imperial Japonês, centro de comunicações, porto de abastecimento. Mas era também uma cidade onde ainda não havia caído nenhuma bomba convencional, o que permitiria medir com precisão os efeitos da nova arma. 300 mil habitantes. A lista de alvos estava feita. Os nomes das pessoas nela não importavam. Na madrugada do dia 6 de agosto de 1945, às 2h45, o bombardeiro B-29, chamado Enola Gay, decolou da ilha de Tinian, no Pacífico. Era pilotado pelo coronel Paul Tibbets Jr., de 30 anos, que havia batizado o avião com o nome de sua mãe. A bordo estava a bomba. Seu codinome era Little Boy, menino pequeno. Pesava 4.400 quilos.
tinha a capacidade de liberar uma energia equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Às 8h15:17, Little Boy foi lançada sobre Hiroshima. 43 segundos depois, a 600 metros acima de uma rua movimentada da cidade, ela detonou. O flash foi visto a 160 quilômetros de distância. No epicentro, a temperatura atingiu 4.000 graus Celsius, 4 vezes a temperatura da superfície do Sol. No raio de 1 quilômetro ao redor da explosão, tudo evaporou. Não desabou. Não pegou fogo. Evaporou. Os edifícios de concreto a 2 quilômetros de distância colapsaram para dentro de si mesmos. As ruas se tornaram rios de detritos em chamas. O rio Ota, que cortava a cidade em 6 braços, encheu-se de corpos. Sombras foram impressas nas paredes de pedra. Não eram pinturas, não eram marcas. Eram as silhuetas das pessoas que estavam em pé naquele instante. O calor tão intenso que carbonizou o que estava à frente e preservou a forma do que estava atrás. As sombras eram tudo o que restava desses corpos. Em segundos, entre 70.000 e 80.000 pessoas morreram. Nos meses seguintes, mais 60.000 morreriam por queimaduras, hemorragias internas e envenenamento por radiação. Uma morte lenta, sem nome específico ainda, que os médicos do mundo inteiro ainda não sabiam diagnosticar. Hiroshima havia cessado de existir como a conheciam. Os sobreviventes receberam um nome em japonês, Hibakusha. Pessoas afetadas pela bomba. Carregavam no corpo e na memória algo que não era apenas ferida. Era um tipo diferente de existência. Viver depois de algo que não deveria ter sobreviventes. Muitos não conseguiam encontrar emprego. Eram evitados como se a radiação ainda circulasse em seus corpos. Casamentos foram desfeitos quando se descobria que um dos noivos era Hibakusha. A bomba não havia terminado no dia 6 de agosto. Continuava. Entre os sobreviventes estava uma menina de 13 anos, chamada Setsuko Turlow. Ela estava a 1,8 quilômetro do epicentro quando o teto de sua sala de aula desabou sobre ela. Saiu dos escombros. Caminhou por uma cidade que não existia mais. Viu o que é impossível de descrever e muito mais impossível de esquecer. Passou as décadas seguintes testemunhando, falando, exigindo que o mundo ouvisse. Em 2017, aos 85 anos, Setsuko subiu ao palco de Oslo para receber o Prêmio Nobel da Paz, em nome da campanha ICAN, a campanha internacional para a abolição das armas nucleares. Ela discursou em pé, com voz firme, diante de reis e primeiros ministros. E disse, com a precisão de quem viveu aquilo: "Não sou uma sobrevivente, sou uma testemunha." 3 dias depois de Hiroshima, em 9 de agosto de 1945, uma segunda bomba, Fat Man, com potência equivalente a 21.000 toneladas de TNT, foi lançada sobre Nagasaki. Entre 40.000 e 80.000 pessoas morreram imediatamente. O imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão em 15 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. Mas o mundo que emergiu das cinzas não era o mesmo que havia entrado nela. Nos 4 anos seguintes, a União Soviética construiu sua própria bomba. O teste soviético foi realizado em 29 de agosto de 1949, no Cazaquistão. O monopólio nuclear havia durado menos de uma década. A corrida havia começado. O que se seguiu foi chamado de Guerra Fria, mas era, em sua essência, uma paz mantida pelo terror. 2 superpotências com arsenais capazes de destruir a civilização humana várias vezes mantinham a estabilidade global pela ameaça mútua de aniquilação total. Os estrategistas militares americanos chamavam isso de Mutually Assured Destruction, destruição mútua assegurada. A sigla em inglês era MAD. Louco,
em inglês. Os nomes eram apropriados. Durante décadas, crianças americanas faziam simulacros de ataque nuclear nas escolas. Se agachavam sob as carteiras e colocavam os braços sobre a cabeça, como se uma mesa de madeira pudesse protegê-las do que havia destruído Hiroshima. Era um ritual performático de controle sobre algo que estava além de qualquer controle. O gesto não protegia ninguém, mas dava a ilusão de que havia uma resposta. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, o mundo ficou por 13 dias à beira do colapso nuclear. 2 homens tomaram decisões de hora em hora que determinariam se a civilização continuaria. Ela continuou, por razões que incluíam tanto a diplomacia quanto o acaso. Hoje, existem no mundo aproximadamente 12.500 ogivas nucleares. Cerca de 9.600 delas estão em estado operacional ativo. 9 países as possuem. Nenhum deles as eliminou completamente. Os tratados de não proliferação existem, são violados, são renegociados, são ignorados. O mundo administra a possibilidade de seu próprio fim como se fosse um item de agenda diplomática. Oppenheimer, o homem que havia construído a primeira bomba, passou os últimos anos de sua vida a tentar conter o que havia criado. Defendeu o controle internacional das armas nucleares. Opôs-se ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio, que seria centenas de vezes mais poderosa que Little Boy. Em 1954, em plena era macartista, foi convocado a uma audiência e teve sua autorização de segurança revogada, acusado de simpatias com o inimigo. O homem que havia construído a arma mais poderosa da história foi destruído pela própria máquina que serviu. Morreu em 1967, aos 62 anos. Em 2022, o governo dos Estados Unidos reconheceu oficialmente que o processo havia sido injusto. Era tarde. Ele não estava mais lá para ouvir. Hiroshima não foi apenas um evento militar. Foi um espelho. Revelou que a civilização humana havia chegado a um ponto em que sua maior capacidade intelectual e seu maior fracasso moral podiam caminhar lado a lado, produzindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Uma cidade inteira não é uma abstração, é uma rua, é um bonde circulando de manhã cedo, é o cheiro de arroz saindo por uma janela aberta, é uma menina de 13 anos indo para a escola. A pergunta que Hiroshima gravou nas pedras calcinadas da cidade não é quem ganhou a guerra. Essa resposta é fácil e já não importa tanto. A pergunta que ficou e que permanece sem resposta definitiva 8 décadas depois é outra. O que fazemos com o poder que não sabemos recusar? Essa pergunta não é histórica, é presente, é nossa. Se esse roteiro chegou até o fim com você, obrigado. Esse tipo de história exige atenção. E atenção é o que há de mais raro hoje. Se o vídeo valeu o seu tempo, deixe o like. Inscreva-se para não perder os próximos episódios. E se conhece alguém que deveria conhecer essa história, compartilhe. A história pertence a quem a mantém viva. Sonet 4.6